Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio da nossa série de videocasts socioambientais. Eu me chamo Jackson, sou estudante de Medicina Veterinária aqui na UFRB e hoje nós estamos aqui contando com a participação de dois convidados. Um deles é o professor Neilton da Silva, ele é pedagogo, mestre e doutor em educação, professor da UFRB junto ao CCAB e tutor do PET UFRB e Recôncavo em Conexões. Olá pessoal, saudações a todos e a todas que nos assistem. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do PET Socioambientais, pelo convite que me foi feito para estar junto com o professor que tão logo será apresentado, de modo que possamos refletir um pouco sobre a temática Grupos PET da UFRB. É um prazer contar com a sua colaboração aqui hoje, professor. O outro é o professor Márcio Lacerda Lopes Martins. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é mestre em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em Botânica pela UFS. Atualmente ele é professor adjunto da UFRB, junto ao CCAB, e é tutor do PET Mata Atlântica. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, professor Neilton. Eu agradeço também o convite do PET Socioambientais por estar aqui nesse videocast e discutindo, o PET e o UFRB. Certo. Nós daremos início aqui a uma rodada de perguntas e a primeira delas, que nós separamos aqui para discussão, a universidade é uma instituição que visa fornecer aos alunos uma formação que traga o conhecimento e as ferramentas necessárias para a resolução de diferentes problemáticas sociais. Nesse contexto, como vocês enxergam a contribuição do PET para a formação dos estudantes? Ok, uma excelente pergunta, não é? Quando eu penso em universidade, como o próprio nome já diz, eu penso em um universo de possibilidades, em que se entrelaçam a cultura, as artes, os conhecimentos de várias áreas, né? E para além dos componentes curriculares e de tudo aquilo que se discute, estuda no âmbito dos respectivos cursos, eu penso que programas, a exemplo do PET, contribuem de forma sobremaneira para uma formação ampliada dos estudantes. Infelizmente, o PET não é um programa universalizante, de modo que todos os estudantes da universidade tenham a oportunidade de ingressar, viver a experiência do PET e depreender essas experiências para angariar valor à sua formação, né? Mas os estudantes que têm a oportunidade de ingressar no PET, viver numerosas experiências, notadamente que articulam ensino, pesquisa e extensão, eu acho que esse estudante ele tem um diferencial em relação a outros que, de repente, não terão a oportunidade de ingressar no PET, né? Então, eu acho uma iniciativa louvável, não é tão recente assim, né? Uma vez que o PET, o Programa de Educação Tutorial, ele é de 1979, então muita gente já passou pelo PET, já teve a oportunidade de viver o PET, e quem está vivendo o PET hoje, eu acho que precisa aproveitar, porque a formação, sem dúvida, ela contribui demais para a dimensão da pessoa, do profissional, do acadêmico, entre outras possibilidades. Concordo. Eu acho que quem vem para a universidade simplesmente com o objetivo de se formar, de passar pela sala de aula, de conhecer o conteúdo e sair da universidade, não vive a universidade. A universidade pode ofertar muito mais do que isso, em todas as dimensões. O professor Neilton citou alguns programas e o PET é um desses programas que eu acho fundamentais para incrementar a formação dos estudantes. Oferece vivências diferenciadas, oferece a convivência interdisciplinar, que eu acho importante, A gente tem a possibilidade de experimentar, de ouvir opiniões de pessoas que não estão restritas ao nosso universo, da nossa formação, do nosso curso, convive com outros acadêmicos, percebe a sociedade, percebe a pesquisa, pratica o ensino, então incrementa demais na formação do docente, do discente, essa vivência dentro de um programa de educação tutorial. Certo. E a próxima pergunta é: o que motivou vocês a escolherem ser um tutor PET?
Então, a gente, desde a graduação, que eu conheço o programa de educação tutorial, na verdade, para ser mais preciso, desde a pós-graduação. Na minha universidade não existia PET, né? Tem muitos anos, apesar de 79, né? Na minha universidade não existia o PET durante a graduação. Eu tive contato com o PET no mestrado, com estudantes que participavam do PET, percebi a importância do programa. Quando na UFRB foi criado o PET, onde eu estou agora como tutor, o PET Mata Atlântica, eu participei das discussões, participei das atividades propostas pelo PET, mas nunca tive essa intenção, né, de me tornar um tutor. Recentemente, durante a pandemia, a gente abriu a nossa visão foi ampliada, né? A gente saiu do físico, passou para o virtual, e aí eu pude entrar em contato com outras dimensões da minha profissão até. A gente começou a trabalhar mais com ferramentas virtuais de divulgação, mídias sociais, e eu percebi que esse era um caminho interessante. Quando surgiu a oportunidade de entrar como tutor do PET Mata Atlântica, eu vi uma oportunidade exatamente de ligar isso, de ter um grupo de discentes dedicados a uma causa que para mim é muito cara, né? A Mata Atlântica, a questão ambiental, da mesma forma que para o PET socioambientais, que diz para todos, né, professor? De colocar isso em prática e focar, de fato, esforços para tentar desenvolver atividades de pesquisa, ensino, extensão ligadas à Mata Atlântica, fornecer principalmente informações que a sociedade possa usufruir. Eu acho que é importantíssimo a gente ter isso em mente sempre em qualquer atividade que a gente venha a desenvolver no PET, e aceitar um desafio. Para mim foi um desafio pessoal, aceitar a tutoria de um PET, do Programa de Educação Tutorial. Aparentemente para vocês é um desafio, né? Para o discente é um desafio, mas para o tutor também é um desafio. A gente não está acostumado com um grupo tão coeso, que a gente tem que, de certa forma, não orienta, né? Mas a gente administra. E é diferente de uma relação que a gente tem com estudantes quando é orientado, né? Orientado, orientador. Então, é uma coisa que a gente constrói também ao longo do tempo. Eu não tenho muito tempo como tutor, então eu estou nesse processo de construção, de saber os limites. E eu acho que isso tem sido uma experiência bastante proveitosa para minha formação, né? Por mais que a gente passe por ensino, pesquisa, extensão, né, Neilton, a tutoria é uma experiência diferente. Como o professor José Fernandes sempre falava, bem-vindo ao maravilhoso mundo da educação tutorial. É um mundo diferente, de fato. Bem, a exemplo do professor Márcio, quando, na minha época de graduando, eu não tive a oportunidade de conhecer o PET, era um programa que eu não tinha familiaridade, não conhecia nem a existência, tampouco os propósitos do programa de educação tutorial, né? Eu passei, de fato, a conhecer o programa de educação tutorial após o meu ingresso na UFRB, né? Muito embora eu não tenha me tornado profissional, docente aqui na UFRB, né? Uma vez que ingressei em 2007, mas eu já era professor. E assim que eu ingressei na UFRB, eu passei a ter contato com o PET e dar algumas contribuições, inclusive no PET Mata Atlântica. Tive a oportunidade de contribuir um pouco com o professor Marcos Teixeira, né, que me fez o convite para desenvolver uma ação, posteriormente a professora Caiafa também. Tive a oportunidade de contribuir com o PET Educação e Sustentabilidade, ainda na época da professora Rosineide Mubarak, e foi a partir desses convites realizados pelos tutores, né, dos respectivos grupos, que eu vim conhecer um pouco, muito pouco, acerca do que era e do que fazia um grupo PET de educação tutorial, né, nas suas mais diversas especificidades. Cada PET é um PET, né? Afinal os PETs eles têm identidades. O PET curso ele tem uma especificidade, uma vez que tudo que se desenvolve no âmbito dos PETs cursos tem uma relação um pouco mais estreita com o curso, né, de origem e com a vivência, seja dos professores ou dos petianos que pertencem a esses grupos.
Com relação aos PETs conexistas ou interdisciplinares, eu acho que eles têm uma perspectiva mais abrangente e, por sua vez, eles são mais desafiadores, né? Tendo em vista que a formação dos tutores, a formação dos professores, elas costumam ser formações mais específicas, ligadas a uma área de saber, né? Se o professor é de uma área do bacharelado, eventualmente a sua formação ela se especializa um pouco mais para uma das vertentes da grande área, né, da qual ele representa, mas eu tive esse contato contribuindo, só que como eu ingressei na universidade como mestre, eu ainda não estava autorizado, né, do ponto de vista formativo para pertencer ao PET na condição de tutor. Então, ingressei no doutorado, após a conclusão do doutorado, foi que começou a me despertar o desejo e a possibilidade de, quem sabe, participar do processo seletivo. E aí que, como surgiu uma vaga no PET UFRB em Recôncavo em Conexão, eu tive a oportunidade de participar e ser selecionado, né? Como eu disse ainda há pouco, os PETs têm especificidades. E esse PET no qual eu exerço a tutoria, mais ainda. Por quê? Porque ele é um PET muito aberto, né? O FRB e Recôncavo em conexão. Então cabe o mundo, cabe cultura, cabe histórias de vida, cabe protagonismo juvenil, cabe a universidade pública, cabe questões ligadas a acesso, permanência, pós-permanência, questões ligadas ao campo da diversidade, e esse próprio campo ele se desdobra, diversidade sexual, diversidade religiosa, diversidade de classe, por assim dizer, né? Então é um PET desafiador, que tem não apenas me desafiado, mas desafiado os petianos como um todo, né? No sentido de que não apenas a gente exerça ou desenvolva alguma atividade de uma forma pratiqueira, de uma forma protocolar, mas que no bojo dessas ações que a gente desenvolve, que ela esteja munida de compromisso com as pessoas, de compromisso com a região, de compromissos com a universidade. Um movimento que eu tenho percebido muito é que os PETs, cada vez mais, consciente ou inconscientemente, têm se tornado porta-vozes da universidade no sentido de ampliá-la, no sentido de dar à sociedade a conhecer acerca do que é a universidade e também anunciar as possibilidades para jovens das escolas públicas para que eles possam enxergar na universidade como um seu lugar. E eu estou dizendo isso porque o PET UFRB e Recôncavo em Conexão, ele desenvolve muitas ações junto à comunidade e às escolas públicas estaduais, e esse é um movimento que tem sido acompanhado também por outros grupos PET, né? Os outros grupos PET da universidade, uma vez que são 9, cada um com a sua identidade, a sua direção, mas eu penso que todos eles trabalhando em torno de propósitos muito significativos e, por que não dizer, democráticos, né? No sentido de fortalecer cada vez mais a formação, mas também valorizar uma educação de qualidade para todos e todas que procuram a universidade e têm nela o reconhecimento enquanto casa de formação superior, mas também de valores, entre outros caminhos, né? Eu acho, completando aqui, Neilton, que essa atividade de ir até as escolas e apresentar a universidade para as escolas é fundamental. Acho que a gente acaba funcionando como braço da UFRB dentro da sociedade, que às vezes não existe, né? A UFRB ainda é vista ainda como uma inacessível, tem uma barreira que é intransponível para chegar até ela, e a gente, de certa forma, destrói, ou pelo menos facilita que as pessoas enxerguem a universidade como uma coisa possível, viável, e a gente percebe isso no contato com os estudantes quando está lá, né, nesse processo. Sim. Eles começam a se enxergar, começam a se interessar pelos cursos que a gente apresenta para eles, e parece que se sentem capazes, né? E antes de ter esse contato, eles parece que não faz parte do mundo deles acessar a universidade pública.
às vezes eles nem sabem que a universidade é gratuita. Exatamente. Eu acho que um outro aspecto ainda, né, pegando o gancho de um argumento que o professor Márcio traz, é com relação a não existir nem lista de bolo e nem bula de remédio para ser petiano e para ser tutor, né? Eu acho que a gente aprende, primeiro é reconhecer que tutor também é petiano. Eu acho que esse é um aspecto, porque apesar do professor ele ser o responsável pelo grupo, eu penso que as ações que são desenvolvidas no âmbito dos grupos PETs diferem, não pouco, diferem muito do trabalho de um professor em sala de aula ministrando o componente curricular. Eu acho que a visão horizontalizada, né, a partir de um planejamento, esse diálogo mais próximo do tutor com os petianos, as questões de ordem interpessoal que são costumeiras e típicas de grupo, faz com que a gente não tenha, como é que eu posso dizer, um discernimento tão amplo acerca da tutoria e do que significa ser um petiano. Eu acho que ambos, tanto o tutor quanto os petianos, eles vão aprendendo aos poucos a se tornar melhores tutores e melhores petianos, uma vez que a gente mergulha no programa, a gente passa a conhecer mais os seus propósitos, e eu acho que a cada dia a gente se torna petianos, né, todos melhores. Falas muito pertinentes, né? E recapitulando, né, alguns momentos das falas de vocês, enquanto petiano, eu acho que o PET é exatamente isso que vocês acabaram de dizer. É um espaço que realmente promove para nós, enquanto petianos, a possibilidade de desenvolver diversas habilidades, de vivenciar também diversas situações ali do dia a dia, praticando a extensão, quebrando realmente as barreiras da sala de aula. Então, é um espaço realmente de evolução e constante aprendizado. E realmente é isso que o professor Neilton acabou de dizer, né? Cada experiência dentro do PET é única, né? E existe muita variedade, principalmente dentro de um PET interdisciplinar. E são múltiplas experiências e não existe realmente uma receita de bolo. E seguindo agora para a próxima pergunta, o Programa de Educação Tutorial da UFRB atualmente é composto por 9 grupos, divididos em PETs curso e PETs interdisciplinares. Sabemos que cada grupo PET atua em diferentes esferas, mas sabemos também que existem pautas que tangenciam todos nós enquanto grupos. Neste sentido, como vocês enxergam o potencial de atividades que promovam a integralização e o diálogo entre esses grupos? A gente tocou num assunto agora que talvez seja a atividade que possa ter mais potencial para unir todos os PETs, que é esses trabalhos desenvolvidos junto com as escolas de ensino médio, de colocar e apresentar a universidade para eles. Eu acho que isso é uma vertente que pode ser aproveitada, pode ser intensificada. A nossa pró-reitoria está interessada nisso, em investir nisso também. E, ao meu ver, é onde a gente pode se unir e tentar trabalhar cada um na sua dimensão, cada um na sua cidade, né? Porque são vários PETs em cidades distintas, de uma forma mais unificada. Eu gosto de pensar tanto a educação quanto a formação em contexto, né? E pensando no contexto que a gente vive hoje, eu acho que o PET ele sinaliza algumas bandeiras que precisam ser fortalecidas. Eu acho que o PET ele faz parte, ele é um programa que ele está no Brasil inteiro, são mais de 840 grupos. Mas o que nos une a todos é o fato de que os PETs eles pertencem à universidade, eles têm professores na condução da tutoria e eles têm estudantes bolsistas que são acadêmicos, são graduandos, mas que serão profissionais das várias áreas do saber científico. Então, nesse contexto atual, pensando a formação que emerge, que se faz no PET, seja para dentro ou para a comunidade, eu acho que uma bandeira precisa ser a questão da democracia. A gente precisa falar de democracia. Eu acho que nós, pensando naquilo que nos une, que une os
os 9 PETs? Eu acho que é a questão da ciência, a valorização da ciência. Independente da área, independente do PET, a ciência precisa ser defendida por todos nós. Até porque, enquanto acadêmicos que somos, né, tanto os tutores quanto os bolsistas, a ignorância, o negacionismo não pode fazer parte da nossa pauta de luta. Então, a interdisciplinaridade é um outro aspecto. A defesa da universidade pública, sobretudo em tempo de caos, a gente tem vivido um caos, né? Eu acho que a defesa por um projeto de uma educação qualificada, porque a gente vive também, experimentou ao longo de poucos anos, né? De poucos anos para cá, a gente viu sucessivas mudanças, né? de representantes das pastas do MEC, por exemplo. Então, quando a gente pensa essa rotatividade o tempo todo, a gente questiona o projeto de educação para o país. E no âmbito do PET, a gente também tem que entender que a educação tutorial é essa, que tipo de formação a gente defende, que tipo de universidade a gente quer, qual a perspectiva de interdisciplinaridade, de que modo ela pode contribuir para uma formação mais sólida na perspectiva dos estudantes, independente da área em que eles estejam vinculados ou vinculadas, né? E isso é muito importante porque o mundo do trabalho ele tem sido cada vez mais exigente e eu acho que no âmbito do PET tem-se um espaço e tempo de formação para nós compreendermos o que é necessário para que os estudantes possam aprender aqui coisas importantes, que eles possam, uma vez que se tornem egressos do PET, da universidade, olhar para trás e dizerem assim: nós aprendemos muita coisa no PET, na companhia do meu tutor, na companhia de outros tutores e de outros bolsistas de outros PETs, e tudo que eu aprendi no PET, juntamente com o que eu aprendi no meu curso, serve para o profissional de excelência que eu me tornei. Então, eu acho que o que nos une a todos é pensar uma educação de qualidade, que faça diferença na vida de todos os bolsistas, mas também do tutor, uma vez que eu acredito que quem passa pelo PET, seja como tutor, seja como bolsista, é um caminho que não volta atrás, a formação ela é diferenciada. Eu estou no PET há 2 anos e pouquinho e eu já aprendi muita coisa. E olha que eu não cheguei neófito na universidade, eu já vim de outra profissão, já vim experimentado para a universidade, mas cada dia eu aprendo mais, porque nenhum dia no PET é novo, né? Correção, nenhum dia no PET é igual. A gente está sempre se desafiando para fazer uma série de coisas e eu acho que temos muitas pautas que nos unem, né? E essa dinâmica de trabalho em grupo, né? Talvez você perceba isso, né, Jackson? É bem diferente, né? Quando você tem um grupo pensando e tendo que trabalhar junto, tendo que chegar num consenso, tendo que discutir as coisas, opinar e definir, é muito diferente, assim, do que eu já vivenciei, pelo menos, né? A gente aprende muito em entender o outro, a respeitar o limite, a ouvir mais do que falar, né? E é um equilíbrio interessante para se aprender e levar para a vida também, porque está dentro do relacionamento interpessoal, né? Você tem que usar isso com todas as pessoas em todas as esferas. Certeza. Falando agora um pouco de extensão, né? Nós sabemos que a extensão é um dos tripés da formação universitária. Mas a gente sabe que fazer extensão, por vezes, acaba sendo uma tarefa desafiadora, né? Na sua visão, né, na visão de vocês como tutores, os grupos PETs da UFRB, eles trazem quais diferenças em relação a essa prática extensionista? E como podemos superar tais desafios e fortalecer essa dimensão da extensão? Perguntinha complexa, mas pergunta muito boa. Por quê? Quando a gente olha para a formação universitária, de um modo geral, ela deveria perpassar pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Se a gente pensa numa formação sólida, uma formação ampliada,
seja no âmbito do PET ou fora dele, todo estudante deveria ter uma experiência de ensino, pesquisa e extensão, e os professores também precisariam estar preparados para atuar no ensino, na pesquisa e extensão. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Por quê? Porque na formação do professorado universitário, nem sempre o ensino, a pesquisa e a extensão estiveram ou se apresentaram de modo articulado. De tal modo que tem professores que têm uma expertise maior em pesquisa, outro tem mais extensão, todos precisam ter uma expertise como professor, né, na dimensão do ensino, porque se fizeram um concurso, eles fizeram um concurso para ser professores. Então, mesmo aqueles que chegaram aqui sem uma experiência sobre o ensino, o próprio dia a dia, já que ele é um professor universitário, o ensino faz parte do dia a dia dele, ele vai se tornando um professor com mais experiência cada vez mais. Pensando na extensão, a extensão ela foi vista como um patinho feio, né? E poderíamos dizer ainda que a extensão ela era exercida por poucos professores, porque nem todos tinham intimidade, né? Quando a gente pensa em extensão, há diversas formas de fazer extensão. Eu posso pensar numa extensão mais abrangente, eu posso pensar numa extensão mais difusionista e eu posso pensar numa extensão, eu diria, mais destacada do ponto de vista do saber que emerge da universidade. Eu, particularmente, penso numa possibilidade de extensão de uma forma mais dialética, de modo que tanto a comunidade, eu reconheço que a comunidade tem muito o que ensinar para a universidade, assim como a universidade tem muito o que ensinar para a comunidade. Então, essa, notadamente, não é uma extensão difusionista, mas uma extensão dialética, com confluência de saberes populares, de saberes científicos, que contribui para a formação de todos, seja da comunidade, seja da comunidade universitária. Mas eu acho também que pensar essa perspectiva de extensão que eu acabei de falar aqui, eu acho que ainda está em perspectiva, está em construção. Porque, historicamente, a universidade, como era muito voltada, sempre esteve voltada para as elites, a universidade se distanciava um tanto da comunidade. Mas o que é a produção da universidade, se não colocar o seu saber à disposição do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas? Então, para isso, há possibilidade e é necessário que a gente tenha contato com a sociedade, com a comunidade, aprenda com ela, dê tratos científicos para a empiria que está lá, e isso vai contribuir para todos. Contribui para a universidade, contribui para o tutor, para os petianos, para outros estudantes que não têm oportunidade de viver o PET, para outros professores também que hoje podem olhar as ações do PET ao largo, mas daqui a pouco, conhecendo um pouco mais o PET e de tudo que o PET faz no ensino, na pesquisa e extensão, pode também se tornarem desejosos de serem tutores. Foi o que aconteceu conosco aqui. Olha, eu também posso ser tutor, né? Então, eu penso dessa forma, né? Essa extensão aí. Sim, é bem observado esses vários formatos de fazer extensão. A gente normalmente pensa em extensão como ir lá e mostrar o que é produzido na universidade, né? Eu acho que dessas três dimensões, o PET muito mais ligado e com muito mais facilidade de fazer extensão do que, por exemplo, de fazer pesquisa e ensino, né? Eu tenho sentido essa dificuldade. Por exemplo, a gente tem programas muito já bem estabelecidos de pesquisa na universidade, a gente desenvolve pesquisa ao longo da formação dos estudantes, tem o PIBIC, né, que vai incentivar a pesquisa. No ensino também tem o PIBID, mas eu acho difícil a gente trabalhar essa dimensão, porque é uma dimensão muito complexa, né? Você trabalhar o ensino junto com os petianos, com formações diversificadas, eu acho bem complicado. Muito mais pensando em sair da universidade,
né? Se a gente pensa que pode trabalhar o ensino como fazendo uma palestra aqui para os estudantes da academia, é diferente você pensar que você pode trabalhar o ensino com a comunidade, com a sociedade e dialogando com eles, né? Como o professor Neilton sugeriu. Na extensão, eu acho que a gente já tem a possibilidade, por ter estudantes oriundos de vários cursos, de juntar esse conhecimento, de diversificar esse conhecimento, de ter acesso a escolas, a ter acesso a ONGs, né, as organizações, que a gente pode chegar e pode trabalhar como um grupo, aprendendo com eles e de certa forma, compartilhando o que cada um carrega como bagagem, né? A gente tem participado de um projeto de extensão dentro do PET Mata Atlântica que tem mostrado isso pra gente, né? Que a gente pensa que vai lá ensinar alguma coisa e a gente tem um retorno que é muito imprevisível e muito gratificante também, de curiosidades, de ensinamentos mesmo que as pessoas trazem sobre a Mata Atlântica, sobre biodiversidade, sobre conduta em relação ao meio ambiente, né? Sobre o que eles acham sobre a questão ambiental. E eu acho que o PET é um caminho interessante para essa extensão universitária se fortalecer, né? Não vai trabalhar, obviamente, só a extensão, mas eu acho que é um caminho importante que tem que ser valorizado. Falando agora um pouco sobre a vivência de vocês enquanto tutores, na posição de tutor, qual foi o maior desafio enfrentado por vocês até hoje, dentro da universidade? Bom, eu tenho 8 meses, completando 8 meses agora como tutor, né? Então, sou tutor razoavelmente jovem, estou aprendendo bastante, né? O professor Neilton com 2 anos e pouco está aprendendo, imagina que o professor Márcio com 5 anos, 4 anos, sei lá, também esteja aprendendo muito. E é uma vivência diária e a gente sempre está agregando conhecimento. Os PETs têm um grande problema, que é o diálogo com as instâncias superiores, né? O reconhecimento pelo Ministério, então isso complica um pouco, é um desafio, né? O recurso que é destinado para os grupos PETs foi sendo reduzido ao longo do tempo, algumas vezes ele é suprimido, né? Então isso complica de fato, é um desafio que eu estou enfrentando agora particularmente junto com o PET Mata Atlântica, e a gente tem que armar, ou tentar viabilizar o funcionamento do grupo mesmo sem ter esses recursos, né? Mesmo sem a atribuição desses recursos. Fora isso, eu acho que articular o convívio, eu acho que isso é uma experiência muito interessante, né? É um desafio de fato. Pessoas muito diferentes, que em fases diferentes da formação, tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas já formando, outros estão chegando agora, então cada um tem uma visão e de certa forma se estabelece uma hierarquia entre os estudantes, né? Alguns se acham mais como experientes, né? Podem ensinar um pouco mais, é importante isso, porque eles assumem esse papel também de tutorar os colegas, né? Eu percebo isso. Eu acho um desafio. Me colocaram isso, uma questão como essa, quando eu fui selecionado, né, na seleção. Como é que você vai gerenciar esse relacionamento? Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, eu acho que talvez seja a parte mais instigante de ser tutor do PET, de você aproveitar características de cada um, perceber essas características e tentar usar isso da forma mais positiva possível. O desafio é tentar isso o tempo todo, né, professor? A gente fica tentando e nem sempre a gente consegue, mas eu acho bastante desafiador. Bem, muito bons os argumentos do professor Márcio. E entendo esses argumentos como argumentos assim bem abrangentes. De modo mais específico, eu penso que nós temos desafios de várias naturezas. Um primeiro desafio que eu gostaria de destacar é o desafio da gestão do PET. E aí, quando eu falo gestão do PET, eu falo de gestão intersetorial. Eu falo de uma dimensão da gestão que passa pelo CLAA, de uma dimensão da gestão que articula a gestão que se desenvolve na universidade com a gestão de órgãos superiores no âmbito do MEC, do SIGPET, etc.
A gestão no âmbito do próprio grupo, como é que o grupo se organiza, por exemplo, esse processo de gerenciamento para a operacionalização do planejamento, por exemplo, né, ao longo do ano. Então, o desafio é a gestão. Eu acho que o outro desafio ele é de ordem pedagógica mesmo, né? Pensando, sobretudo, nessa questão que o professor Márcio sinalizou, que é a rotatividade. Ora, um estudante, caso ele tenha reprovações, ou estudante que deseja viver uma outra experiência em outro programa, um estudante que se forma. Então, isso vai fazendo com que haja essa rotatividade natural no PET. E sempre que essa rotatividade ocorre, seja por via do tutor, seja por via dos bolsistas, a gente vai estar avançando e retrocedendo, porque quem chega a gente tem que acolher, tem que ensinar e por aí vai, né? Isso torna um desafio. Então, o outro desafio é o desafio interpessoal, onde tem gente, pode ter possibilidade, mas também pode ter problema, pode ter conflito, né? E eu acho que o tutor ele precisa assumir uma posição de liderança de modo a parar arestas, a abraçar aqui, a chamar atenção de forma mais incisiva por outro lado, a promover ações de integração de modo que esses conflitos eles fiquem mais distantes, não é? Eu acho que tem um desafio que também é de ordem curricular, que nos toma muitas vezes, sobretudo quando a gente pensa na preparação do planejamento, na definição do planejamento. Como é que a gente faz? A gente define atividades aleatoriamente, a gente articula atividades em torno de um eixo central, um eixo temático central, a gente procura saber em que medida outros grupos PETs estão trabalhando para verificar até que ponto uma ação ou mais de uma nos une para que a gente possa trabalhar juntos. Eu acho que também tem um desafio de ordem institucional que pode estar relacionado aos desafios que a gente enfrenta até aqui dentro mesmo, né? Para melhores condições de funcionamento do PET, infraestrutura, contato com os setores da universidade, até para conseguir um ônibus para a gente fazer uma visita técnica. Às vezes pode ser problemático, né? Então são problemas, são desafios de várias naturezas, mas eu acho que são todos desafios que contribuem para ampliar a nossa visão, desenvolver competências no sentido de existe um desafio aqui e vamos superar esses desafios. Não há a menor possibilidade de a gente fazer isso sozinhos. Desafio no âmbito do grupo tem que ser encarado no âmbito do grupo. E eu acho que quando a gente supera esses desafios, a gente aprende e a gente acaba conhecendo o caminho das pedras, de modo que esses desafios em uma outra situação ele não nos impeça de caminhar, né? Vamos dizer assim. Tá? E o desafio principal nos últimos 4 anos foi a ausência total de respeito, né? De respeito. A gente foi desrespeitado nos últimos 4 anos e foram cortados recursos. A universidade foi vista como um lugar não de formação e produção de conhecimento, formação de profissionais, mas um lugar de balbúrdia, como a gente já sabe. Então, esse é um desafio diário para quem está numa universidade pública, é ter que justificar o óbvio, né? Justificar o que você faz aqui, justificar a importância da universidade dentro de uma sociedade. Isso é um desafio cansativo, muito mais cansativo do que todos esses desafios que a gente citou aqui. Isso é bastante complexo e espero que a gente não passe por isso de uma forma, pelo menos, não tão aguda quanto foi agora nesse último período. Eu acho que consoante a isso que o professor Márcio sinaliza, tem... E que está ligado a essa questão do desrespeito, naturalmente, é o clima de ameaça, muitas vezes, que os órgãos externos, né, responsáveis pelo gerenciamento do PET, né, fazem aos tutores e aos bolsistas também. A incerteza, muitas vezes, né, com atrasos de bolsa, e eu acho que ligado a isso também tem a lógica essencial e intensamente burocrática. Para prestação de contas, né, eu acho que é uma cartorialidade tão grande, a burocracia é tão grande. Prestar contas de custeio, por exemplo, é um martírio que deixa o tutor estressado com pressão alta. Então isso é absurdo, né?
Então, eu acho que tem esses desafios todos, mas alguns, no meu entendimento, são desnecessários. Eu acho que se a gente fosse o respeito imperasse, as orientações de modo que prestação de contas não fosse tão problemática, o nosso tempo seria para pensar coisas interessantes, inteligentes, criativas, né? Que pudesse contribuir tanto para a formação do tutor e dos petianos, mas também de outros estudantes da universidade, né? Acho que é isso. Acho que, como foi colocado, são muitos os desafios, né? Mas, como o professor Márcio disse, acho que na atual conjuntura, né, no que a gente viveu nos últimos anos, o principal desafio foi realmente continuar defendendo a nossa existência, né? Enquanto PET, enquanto universidade. E ainda com relação, né, a essa temática que a gente estava debatendo, na opinião de vocês, que esforço é mais prioritário para fortalecer o PET na UFRB? É complicado estabelecer uma prioridade assim, né? Não sei se você tem isso definido na sua cabeça, professor. Mas... Olha, eu acho que a prioridade sobre a qual a gente não pode arredar o pé é a de fortalecer cada vez mais a universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada. Em um clima de ataque intenso às universidades públicas, todas elas, à ciência, né, com retração de recurso, com obras paradas, com ausência de condições de trabalho, com fragilidade no investimento para a formação mais intensa dos estudantes, né, porque a gente percebe, a gente não vê manutenção de equipamentos, novos equipamentos serem adquiridos para contribuir, né, com tecnologia de ponta, né, para a contribuição, para a melhor formação dos estudantes. Então, eu acho que esse aspecto ele é estruturante. E aí o PET ele tem um grande papel no exercício de pautas de repúdio, de resistência, de mobilização, de visibilidade e de publicizar tudo aquilo que a gente faz, porque se por um lado evidenciam que a gente faz balbúrdia, a balbúrdia que se faz aqui é seguramente uma perspectiva de balbúrdia desconhecida por pessoas que não têm intimidade com a ciência, não têm intimidade com a leitura, com a escrita, com a produção de saber e com o que se faz aqui. Porque, historicamente, a educação ela foi feita para as elites. Então, todas essas nomenclaturas pejorativas que atribuem a nós, enquanto membros de uma comunidade, de uma universidade pertencente à universidade pública, isso faz com que haja um projeto de enfraquecimento da universidade e, em grande medida, de instituição de uma lógica conquistada a duras penas, que é essa, a de filhos da classe trabalhadora ingressar na universidade para se tornar profissionais das mais diversas áreas. Esse movimento de filho de agricultor, de filho de pedreiro, de filho de empregada doméstica, de filho de professor da educação básica, de filho do feirante, ingressar numa universidade pública e se tornar engenheiro, médico veterinário, assim como você vai se tornar, professor, agrônomo, biólogo, zootecnista. Esse movimento é muito novo. E eu acho que é em relação a isso que a gente não pode arredar o pé. Eu defendo que direito nenhum a menos. E tudo que a gente conquistou até agora, a gente não pode retroceder. E aí o PET tem um papel importantíssimo no sentido de fortalecer e erguer cada vez mais alto essa bandeira, mas também pela capilaridade e a capacidade que nós temos de mobilização pelas nossas redes, pelo site, pelo WhatsApp, pelas nossas famílias, junto aos DEAs, enfim. Levar essa mensagem adiante no sentido de que até aqueles estudantes que não vivem a universidade porque são trabalhadores e vêm aqui só para ter aula e em seguida voltem para casa,
eles também compreendam mais a universidade, assim como os petianos, porque os petianos estão sempre aqui, né? Os petianos não podem trabalhar a hora, são bolsistas, não podem nem acumular bolsa. Então, petianos e quem pertence a outros grupos como PIBID, PIBIC, Residência Pedagógica, PIBEX, que vivem a universidade, tem capacidade de dizer, olha, a universidade está sob ataque. Porque às vezes tem estudante que é trabalhador que ele não tem noção direito do que está acontecendo na universidade, desses cortes todos. Porque é um estudante que não se informa tanto, às vezes ele trabalha, sai do trabalho, vem direto para a universidade, estuda aqui, depois volta para casa, dorme, no outro dia trabalho. Então, pensem aí o papel que nós temos, né? PET não é brincadeira, PET é coisa séria. E isso porque nessa resistência e nessa luta a gente tem muito a levar mensagens de todas as ordens adiante, né? Então não é pouca coisa não. Eu acho que a gente se dedica pouco a essa formação política, né? Dentro do PET, fora do PET, a gente tem pouca atividade nesse sentido e eu acho que é fundamental para isso, né? Para que a gente fortaleça a nossa visão, fortaleça a universidade como uma instituição importante para o funcionamento todo da sociedade. Bom, fugiu aqui na minha cabeça, mas eu tinha pensado numa prioridade, sim, mostrar que o PET é acessível. Eu acho que isso talvez falte um pouco ainda, pensando mais especificamente para o programa. Tem estudantes que não sabem exatamente como o PET funciona, o que é o PET, como que ele faz para ingressar no PET. Eu não sei se o senhor compartilha dessa visão, professor, mas eu acho que ainda falta. Muitos estudantes desconhecem o que se faz dentro do programa de educação tutorial e qual é o objetivo. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente pode trabalhar ainda ser mais incisivo nessa questão. Excelente esse argumento do professor Márcio, porque tem muitos colegas dos petianos que acham que o PET é um programa de elite. Então, quando olha para os bolsistas, vê todo mundo bonito, com cara ótima, com jaleco, né, como os socioambientais têm. Olha que chique, esses bolsistas todos de colete e tal, vê a gente assim com camisa, mostrando a que veio, camisa vermelha, camisa cheia de cores, identificado. Olha, esse estudante ele está vinculado a um grupo. Será que eu posso fazer parte de um grupo como esse? Será que eu tenho conhecimento? Será que é difícil? Então eu acho que uma ação que nos une é tentar dar publicidade ao PET. No sentido de dizer à universidade como um todo que o PET é acessível, que o professor pode se tornar um tutor, porque muitos também não têm informação. Eu lembro que quando eu ingressei na condição do tutor, eu preparei aquele monte de documento, eu preparei da minha cabeça, porque o PET não tinha nenhum site. Então, eu fui, a partir do que eu já vi, do que os outros PETs faziam, aí eu fui me familiarizando e fui propondo e pensando em alguma coisa ao encontro do que eu já vi. Mas eu acho que se a gente torna o PET mais ostensivo, tanto os petianos, ou tanto os estudantes, né, eles percebem que eles podem ingressar no PET e os professores, eles tendem a pensar também que eles podem ser tutores, né? Participando da seleção, ingressando e vivendo essa experiência, assim como eu, o professor Márcio e os outros colegas tutores nossos. Falas muito pertinentes, né, professor Márcio, professor Neilton. E em relação a essa acessibilidade, né, do PET, eu concordo como estudante, eu percebo que muitos estudantes realmente eles pensam isso. Enxergam o PET como um lugar distante, como um lugar não acessível. E realmente a gente tem que fortalecer isso mesmo. Para finalizar, né, essa nossa rodada de perguntas, eu queria saber de vocês de que forma vocês enxergam a contribuição do PET para a formação pessoal e profissional de vocês. Bom, para mim foi um incremento que eu não esperava, assim, né? A gente foca durante a nossa formação
na pesquisa, naquela formação de conteúdo, né? de avançar na ciência que a gente definiu como nosso objeto de estudo. E eu acho que o PET é alguma coisa muito diferente desse caminho que a gente está acostumado a seguir, né? A gente se imagina quando entra na universidade e você publicar artigos, desenvolver pesquisa, orientar pessoas e entrar numa pós-graduação, é um caminho natural. E o PET flutua ali, unindo outras coisas, outras esferas, e incrementa demais essa formação. Como eu falei, estou no início ainda dessa vivência do PET, mas já percebo isso. Como que a minha visão sobre o programa, minha visão sobre a universidade a partir do programa PET e das contribuições que ele pode oferecer, mudaram muito. A minha visão mudou muito, né? E eu acho que só tenho a ganhar ao longo do tempo. Agora, também uma decisão pessoal minha, eu quero ficar um período só, quero ficar 3 anos no PET, que eu acho que é o que a gente, fechar um ciclo, porque eu quero que outras pessoas tenham mais facilidade de viver isso também. E às vezes a gente fica, da mesma forma que eu acho que os estudantes deveriam ter um período limite, né? O estudante que entra no PET sem data para sair, impede que outros estudantes vivenciem aquilo ali, às vezes da mesma geração, aquelas vagas estão ocupadas e os estudantes que estão ali convivendo com outros petianos não vão ter oportunidade de entrar. Então, é uma decisão minha, assim, mas eu espero poder viver apenas um ciclo e daqui para frente dar minha contribuição da melhor forma possível e deixar outras pessoas vivenciarem o PET, que eu acho que é importante para todo mundo. Olha, as pessoas que me conhecem me veem como uma pessoa com boa capacidade de diálogo e de trabalho em grupo. As pessoas que me conhecem me dizem isso. Mas eu acho que o PET, ele me ensinou muito mais sobre isso, que é algo que eu já valorizava. Mas pelo fato do PET ser um grupo em que tem um tutor, 12 petianos e petianas, né? Eu acho que aí isso contribui, isso tem me ajudado, a capacidade de gerenciamento, exercício da liderança e autoridade sem autoritarismo. Eu acho que isso é muito importante. E nesse próprio processo, o de fazer com que os petianos e petianas percebam que o tutor, às vezes, ele não está ali para fazer, para meter a mão na massa, ou para dar todos os caminhos possíveis e imagináveis. Mas sim que os petianos eles sejam capazes de se organizar, de produzir uma ideia, apresentar para o tutor, ter uma interlocução saudável, de modo que o tutor possa deixar fluir também a sua criatividade para que ele possa apontar um caminho, outro, e os próprios petianos decidirem o melhor caminho a seguir no âmbito do grupo, né? Eu acho que eu aprendi, o PET contribuiu muito em relação a esse aspecto. Eu acho que a dimensão do afeto também, porque uma coisa é o professor ser o professor de uma turma numa sala de aula. No âmbito do PET, eu me sinto responsável pelos meus petianos, eu me preocupo com eles. Eu procuro, quando eu vejo alguém mais calado, o que está acontecendo? Eu mando uma mensagem no WhatsApp, ou se não eu ligo. Uma outra coisa que eu faço é, os petianos que se tornam egressos, eu ligo para saber o que é que eles estão fazendo. Então, na semana passada mesmo, eu entrei em contato com 4 petianos, uma que está no Rio de Janeiro fazendo mestrado, o outro que é professor e já está assumindo uma sala de aula, outra que está trabalhando também. Então, eu acho que tem essas coisas. Eu acho que o PET ele contribui do ponto de vista de gestão, do ponto de vista interpessoal, do ponto de vista da capacidade criativa, porque toda vez que o estudante o petiano tem dúvida, é o tutor que ele procura para tirar uma dúvida, pedir uma sugestão, e eu acho que isso nos provoca bastante a deixarmos fluir a criatividade no sentido da gente sugerir e compreender também que nem sempre aquilo que a gente sugere é a melhor opção, né? E com isso a gente aprender e ter humildade para valorizar também as boas ideias
que os petianos e petianas trazem, porque tem boas ideias que eles trazem, né? Então eu acho que as contribuições são várias. Seguramente eu quando me tornar um tutor egresso, eu vou olhar para trás e vou dizer, olha, o PET significou muito para mim. Hoje eu sou um professor melhor, eu sou um extensionista melhor, eu sou um pesquisador melhor. Não é? Por quê? Porque tudo que ocorreu no PET significou para que eu me tornasse um professor com um olhar mais ampliado sobre as coisas, com a visão de mundo melhor, mais profunda, né? Sobre a formação, entender, sobretudo, que a formação ela não se estende a um laboratório ou ela não se restringe apenas às quatro paredes da sala de aula. Eu acho que o PET também nutre isso nos tutores, no sentido da gente valorizar a arte, a cultura, a leitura social, da realidade social, a formação política, a valorização da ciência, o laboratório é importante, mas vamos em loco verificar como é que isso reverbera na sociedade, o que a sociedade tem a dizer sobre a ciência, sobre a universidade, sobre nós, né? Então, eu acho que é um divisor de águas na vida de todo mundo que passa pelo PET, não só o tutor, mas os petianos também. Então, pessoal, é dessa forma maravilhosa que nós encerramos aqui mais um episódio da nossa série. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Márcio e ao professor Nailton pela disponibilidade, por aceitarem o convite, pelas contribuições riquíssimas que trouxeram aqui hoje para todos nós. E é isso. Vocês fiquem ligados aí em nossas redes sociais, que em breve a gente vai estar lançando mais episódios. E é isso aí.